E eu estava pensando no que falar para vocês sobre o serviço e tal. Me veio uma ideia na mente, eu quis mudar a ideia, escrevi outra coisa, pensei outra coisa, mas fica aquela coisa fixa na cabeça. Meu Deus, poxa, queria tanto pregar sobre outra coisa. Aí eu estava lá embaixo agora anotando, o pastor Carlos entrou até na sala lá, estava fazendo as minhas mudanças. Sim, Senhor, amém. Vamos ler um texto gigante. Assim que vamos ler um texto gigante hoje, prepare-se se você trouxe a sua Bíblia. Quem traz Bíblia física, às vezes fica chateado, né? Traz aquela Bíblia pesadona, aí o pregador lê um versículo. Poxa, rapaz, um peso para trazer de casa. Tem gente que vem andando de casa, tem que dar 10 passos, troca de mão, 10 passos, troca de mão, para não dar aquela, como é que chama? Escoliose, né? Sei lá, cifose, escoliose, sei lá, aquela coisa. Tem que trocar para poder equilibrar. Então a gente vai usar bastante hoje, amém? E você que é da Bíblia aí digital, vai girando com o dedo aí que a gente vai, ó. Vai alisar bastante a tela aí do celular. Amém? Mateus 25. Mateus capítulo 25. A gente vai ler aquele conjunto dos últimos discursos de Jesus em Mateus. Mateus é interessante, tem narrativas e discursos, né? Ele é dividido em narrativas e discursos. São 5 discursos e creio que 6 narrativas. 6 narrativas e vai intercalando. Faz uma narrativa para ter um conjunto de discursos, diversos discursos juntos de Jesus. Aí segue uma narrativa, depois para, aí um conjunto de discursos de novo. Assim é dividido Mateus, e esse é o último conjunto de discursos, né? E a gente vai ler a partir do versículo 14 do capítulo 25, bem conhecido de todos, então não vai ter nenhuma novidade para vocês aqui, mas eu espero que seja de utilidade para a sua manhã, segundo o que o Espírito Santo quer falar a cada um de vocês. Mateus 25, a partir do 14, diz lá: e também será, ele está falando do reino, ok? E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, e veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Parábola bem conhecida, nós costumamos chamar tradicionalmente de a parábola dos talentos. Não é um título adequado para essa parábola, mas
tradicionalmente assim nós chamamos, porque o foco aqui não é a questão do talento, amém? O foco aqui é a fidelidade dos servos. E então, ela é uma parábola que faz uma relação com o mundo dos negócios, sobre produtividade, produzir. A gente está mais acostumado com aquelas agropastoris, né, que é legal, é bem bacana, da ovelhinha, essas coisas assim. As agropastoris são mais ternas, são mais bonitinhas, né? E essa sobre negócios a gente fica meio... Toda vez que tem uma parábola que fala algo que sai um pouco da curva que a gente está acostumado, a gente fica meio perdido às vezes. Essa que a gente conhece bem, eu acho que talvez não fique tão perdido, mas vai ser interessante. Ela fala de um homem, seus servos e seus bens. Um homem, seus servos e seus bens. Eu coloquei aqui. O homem, pelo que texto indica, esse texto indica, ele era um homem negociante de sucesso. Alguém que era temido na sua região, era poderoso e era possuidor de uma grande fortuna. Isso a gente lendo a parábola, a gente já consegue pensar essas coisas da parábola. Quem era esse homem? Os servos, eles eram como mordomos. Mordomos? A nossa visão de escravidão, de servidão no Brasil, ela é muito complicada. Nós fomos o país que mais tivemos escravos, né, no mundo, e a gente manteve isso, essa escravidão até aonde deu. Todo mundo libertou os escravos, menos o Brasil. Até os batistas vieram para o Brasil porque aqui podia ter escravo. Era o pessoal do Sul, lembra? Guerra de secessão lá, libertar os escravos, os caras fugiram para cá. Que podia ter. Mas vamos lá. A nossa escravidão às vezes mancha um pouco como você interpreta o texto da Bíblia. A escravidão lá era outra, quanto mais dentro do contexto de Israel, não é? Não era como... O escravo não era como um objeto no contexto de Israel, ou não deveria ser. Existiam leis sobre os escravos, e ele não ia ser seu escravo para sempre. Tantos anos ele tinha que ser solto e tinha que pagar uma indenização. Interessante, então é diferente. Então, esses servos lá, eles eram... A palavra chama de doulos, não é? Doulos, servo. Mas no contexto você entende que não era um servo comum. Era um servo a quem o Senhor desconfiou os seus bens. Você não entrega os seus bens para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Se você entregar os teus bens para alguém que está chateado contigo, que não gosta de você, complicado. Tem gente que não entrega nem os seus bens para os funcionários. Coloca gente para vigiar, né? Coloca lá um gerente lá. A gente estava brincando sobre gerente e capataz na segunda-feira, né? O gerente e o capataz. Mas para ficar vigiando, para que os funcionários não roubem os seus bens e façam aquilo que ele quer que faça quando o dono não está lá, não é? E é complicado isso. Então esses servos é aquela ideia do servo de confiança, que era responsável por administrar a casa ou a fazenda. Oikonomos, administrador da casa. De onde vem a palavra oikonomia? De onde vem economia? O grego é maneiro, gente. Espera aí, vocês fizeram o maior silêncio. O grego é legal. Fica assim não, o grego é bonitinho. Como já falei, ketchup, mostarda, uma batatinha do lado assim. Oxa, a Coca-Cola, grego desce bem a beça. Então era oikonomos. Poxa, vocês não pegaram ainda? Oikonomos. Isso, o apóstolo Paulo, lembra que ele chamava os servos do Senhor de despenseiros? Cabe ao despenseiro que ele seja o quê? Fiel. Quem trabalha na casa de Deus tem que ser fiel. Nós traduzimos como ministros. Os ministros têm que ser fiéis ao Senhor. Quem ministra tem que ser fiel. Ministro vem de minister, não é? Não é aquele cigarro antigo, não. É que tinha um magíster e um minister. O magíster era o maior e o minister é o menor. Minister de menos, de menor, e magíster de maior, correto?
Então tinha o senhor e tinha o escravo dele, que era o ministro. O ministro era o escravo do senhor, que ficava responsável pelos negócios do senhor. Ele comprava e vendia em nome do seu senhor. Ele era o menor, o ministro. Era como se fosse o senhor ali negociando. Ele representava o seu senhor, ok? Ministro. É essa palavra que Paulo usa. Nós, ministros do Senhor, nós somos os menores. Oikonomos. O oikonomos, ele tem que ser fiel. Fiel a quem? Ao seu Senhor. É esse tipo de servo. Lá em 1 Coríntios 4:2 que está escrito isso aí. 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros ou ministros, né, é que cada um seja encontrado fiel. Então, os homens, os servos, os bens. Ele confiou os seus bens. E a palavra diz algo bem interessante. A um ele deu quantos talentos? A outros? E a outro? Talento. Talento não é que está devagar. Talento, devagarzinho, não. Talento não é habilidade, não é um dom. Não. A pessoa gosta de falar, não enterre o seu talento, irmão. Teologia de porta de boteco, né? Vai fazer o quê? O texto não está dizendo isso, né? Talento é uma medida de peso em relação a questões monetárias, né? Aqui provavelmente eram 35 quilos de prata, um talento. Em algumas regiões era ouro, 35 quilos de ouro, um talento. Então, o talento aqui nesse contexto provavelmente eram uns 35 quilos de prata. Por que 35 quilos de prata? Era uma medida gigantesca que representava 6.000 dias de trabalho. Pegou aí? Quantos mil dias? 6.000 dias. Se eu pego 6.000 dias e divido por 365, 16 anos, quase 16 anos em quanto? E um terço do ano aí, um trimestre. 16 anos de um trabalhador que trabalha por jornada, jornaleiro na época, né? O cara gastava um dia inteiro de trabalho. Então, um talento são 6.000 dias de trabalho. Já começou a ficar, o seu dom, a sua habilidade começou a ficar piquititinho, né? Porque não está falando disso, do seu dom e da sua habilidade, né? Você ficou curioso para saber quanto que é, né? 16 anos de trabalho de um trabalhador. Tá, no nosso país, quem trabalha por jornal, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, não Rio de Janeiro, São Gonçalo, mas Rio de Janeiro, amém? Lá do centrão do Rio. Tá, uma pessoa que trabalha um dia inteiro, vai fazer um serviço de um dia inteiro, cobra quanto? R$150, correto? Um dia inteiro de trabalho, R$150. Então, são R$150 multiplicado por 6.000. R$900 mil. R$900 mil. Um talento. Para um ele deu 4,5 milhões de reais. Para outro ele deu 2, 1.800.000 reais. E para outro ele deu 900 mil reais. Os bens. Por aí a gente já consegue pensar, esse cara era grandão, esse cara tinha dinheiro, né? Deixou na mão dos servos deles para eles administrarem. E ele não deixa do mesmo jeito, porque os servos não eram iguais. Aí entra a questão da capacidade administrativa de cada um. Talvez um tivesse mais tempo com ele do que o outro, né? A parábola não dá detalhes. Mas a ideia aqui é que ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. De quem era o bem? Do Senhor. Não eram dos servos. Os bens não eram dos servos. Os servos trabalhavam com os bens alheios. Ok? Então, seus servos não eram iguais. Isso mostra que o homem é justo. Dá para pensar isso, era um homem justo. Por que justo? Porque a pessoas diferentes eu não posso dar tratamento igual. A pessoas diferentes nós não podemos dar tratamento igual. Isso é injustiça. Correto? Se eu tenho um bolo e eu tenho alguns irmãos aqui, 4 irmãos aqui para comer o bolo, se eu corto o bolo em 4 partes iguais, eu fui justo, não fui?
Mas eu olho o irmão já tem um tempão que ele está passando fome, precisando de uma comida, está mais difícil. Eu olho para o outro, está bem gordinho, igual a minha assim, está precisando de fazer uma dieta. Esse bolo todo não vai ser bom, não é, irmã Lília? A irmã Lília está ali, nutricionista. Tem um pouco que eu não passo lá, fugi dela, da nutricionista, ela me olhando, meu Deus. Não tem que fazer uma dietinha, né? Esse bolo não vai fazer bem para essa pessoa. Você olha para o outro, tá legal, o cara é fitness, o cara é... Olha os quatro, peraí. Qual seria a melhor maneira de cortar esse bolo? De acordo com a necessidade de cada um. Seria melhor. Pessoas diferentes, eu não posso dar o tratamento igual. Justiça. E interessante que isso também evitaria, eu escrevi aqui, a perda de recursos. Se eu dou muito recurso para alguém que só tem capacidade administrativa para lidar com a metade desse recurso, eu vou perder recurso. E outra coisa, eu vou colocar um peso sobre esse funcionário ou sobre esse servo que ele não consegue carregar. Aí vai ser pior ainda, que ele vai ficar preocupado, vai ficar temeroso e não vai conseguir, vai dar branco e não vai sair o serviço. Eu tenho que dar de acordo com a capacidade dele. Isso é ter sabedoria. Então esse homem parece ser alguém sábio. Eu escrevi: os servos tinham responsabilidades proporcionais às suas competências e às suas capacidades. Proporcional a quê? A sua própria competência e a sua própria capacidade. Quem podia administrar 5 talentos, 4 milhões e meio, vai administrar 4 milhões e meio. Quem só pode administrar 900 mil só, né? Ai, meu Deus, só. Quem só pode administrar 900 mil, né? Isso aqui é número aproximado, irmãos. É para mais ou para menos, com a margem de variação. Esquece aí. Vamos lá. Aí, a gente brinca, perde o fio da meada. Então, isso mostra muito desse homem. Mostra muito desse servo. Ou dos servos também. Porque mostra que o homem conhecia os servos. Ele sabia quem eram os seus servos, os seus administradores ali. Ele sabia muito bem. Ok? Vamos lá, deixa eu passar aqui. O que se esperava desses servos? Qual a expectativa que se tinha para esses servos? É uma coisa interessante, né? Olha só. De acordo com o tipo de servo que era, o que se esperava é que eles fizessem aquilo que o seu senhor faria. Ninguém nem deu glória a Deus, aleluia, uma coisa linda dessa. Poderoso, irmão. Eu fui pregar ontem numa Assembleia de Deus. Aí o irmão que estava me levando de carro falou: irmão, vai descer fogo. Eu falei: fogo não, eu sou batista, vai descer água. A água também é um símbolo do Espírito Santo, irmão. Tem gente que só gosta do fogo, tem gente que só gosta do azeite, tem gente que só... Amém? Se eu dissesse vai descer pomba, também fica estranho, mas deu para entender aí, né? Vamos lá. Então o que se espera desses servos? Que eles façam aquilo que o seu senhor faria. Por quê? Porque eles são oikônomos, eles são administradores dos bens do seu senhor. Então eles vão negociar, eu escrevi aqui, ó, negociar da melhor maneira possível, para que seja semelhante ou igual como o seu senhor negociaria. A função deles era agir em nome do seu senhor. Ficou bonito, né? Quem negociava com eles estava negociando em nome do senhor deles. Eu posso lá usar o anel para selar. É como se fosse hoje assinar, né? Eu posso assinar pelo meu patrão. Eu assino. Uau, não é qualquer um que assina pela empresa não, meu amigo. Não é não. E o cara podia assinar pela empresa, lá com o anelzão, lá selar o negócio lá. Ele podia comprar e vender como se fosse o seu senhor em pessoa. Por isso, o que se espera desse servo é que ele seja fiel ao seu senhor. Esse servo não pode ter 2 senhores, porque senão ele vai agradar um e desagradar o outro. Olha, se ele tem 2 senhores, o cara coloca todos esses bens na mão do sujeito, usando o nome dele, o meu nome, e ele usa o meu nome para o outro. Peraí, rapaz, tá?
É para o concorrente? Não, é para mim. Não, eu estou indo para qual o Senhor me oferece mais, né? Cara que joga cercado, já viu? Irmão que joga, irmão não, mas funcionário que joga cercado, irmão, que irmão não faz isso não. Funcionário que joga cercado, ele é fiel a quem lhe agrada mais. A sua moralidade é líquida. A minha palavra está aqui, mas se oferecer melhor, uma minha palavra vem um cadinho para cá. Com nota ou sem nota? Sem nota. Aquele funcionário que vai comprar e o cara, quanto você quer que eu coloque na nota? Cara, essa frase é fantástica no negócio, né? Quanto você quer que eu coloque na nota? É tanto, coloca tanto, porque o resto fica aqui no bolso. E eu assino pelo patrão. O que se espera desse servo é que ele seja fiel ao seu Senhor. Continua. Quando o seu Senhor volta, ele vem para a prestação de contas. Por quê, gente? A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais fidelidade, mais responsabilidade. É proporcional. Responsabilidade. Entende essa palavra? Responder. Quem tem responsabilidade é alguém que vai responder pelos seus atos a alguém, ou alguma instituição, a outra pessoa vai ter que responder pelos seus atos. Então alguém que não precisa responder pelos seus atos é alguém que não precisa ter responsabilidade. Ele não pode ser responsabilizado. Amém? É igual os adolescentes, crianças, que não podem responder pelos seus atos. Quem responde são seus pais. Amém? Então, esses homens que foram responder pelos seus atos, aqueles que agiram bem, é bem interessante no texto, quando você lê, eles chegaram e falam: olha, eu tinha 4.500.000 reais, pichuleco, bagatela, ninharia. Em tempo de Lava Jato, isso aí não. Em tempo de Lava Jato, isso aí é troquinho de pão, né? 4.500.000 reais. Consegui outros 4.500.000. Ó, 9 milhões. Rapaz, você fez igual eu faria. Estou orgulhoso de você. Você fez como eu faria. Eu cheguei onde eu cheguei, agindo como você agiu, cara. É isso aí mesmo, você fez como eu faria. Vem. Servo bom e fiel, participa da alegria do seu Senhor. O outro veio: eu tinha 1.800.000, dobrei negócio. Rapaz, isso aí. Peraí. Cada um agiu no seu máximo potencial. É isso que está sendo levado em conta, a fidelidade. Poxa, você foi fiel. Então, como você foi fiel, vem participar da alegria do seu Senhor. E é legal a alegria do seu Senhor. Vamos pensar aqui dessa parábola, o contexto. O que era participar da alegria do Senhor? O que era aquilo? Era comer da mesa do seu Senhor. Como é que é? Rapaz, tem gente que vai fazer serviço na casa dos outros, vai trabalhar de pedreiro lá, vai pá. Chegou a hora do almoço, aí o cara vai servir o almoço, serve o almoço lá no cantinho, lá pro cara lá, ó. Fica lá no cantinho enquanto a família está comendo aqui. Eu não conheço, o cara veio aqui para fazer o serviço, vai trabalhar para sentar na minha mesa. O triste é quando acontece entre irmãos isso, né? Irmão, fazer o serviço na tua casa, na hora de comer, dá pratinho. E a comida é diferente, aqui a comida é outra, cara. Comidona para a família, aquela coisa, para o cara que está servindo lá. Aqui diz que ele foi comer na mesa do cara. Vem participar. Por que era alegria? A alegria era essa: o cara tinha chegado de viagem, ia fazer um banquete, uma festa, porque viajar naquele tempo, a viagem longa, era arriscado, perigoso, o cara podia morrer, salteadores e tudo mais. O cara foi e voltou feliz. Vamos comer, vamos fazer festa. Então ele vai comer. E eu coloquei aqui algo engraçado: ele ia sentar na mesa, então ele ia comer não como um servo, mas como um convidado, como um amigo. Já não mais como servo. Agora você vai sentar na mesa como amigo, ok? E sabe como é que era a tradição? Quando tinha um banquete, tinha uma coisa legal, quando a pessoa chegava, o dono. Sabe qual era a tradição? Tinha que ter alguém para lavar os pés.
Imagina aquele servo, uau, e chega lá, senta, o cara vai lavar o pé dele. E se era muito honrado, quem lavava o pé era o próprio dono da casa. Lavava o pé porque você é honrado, cara. Lavava o pé. Imagina escravos de pés lavados. Amigos, você fez igual a mim. Você está parecido comigo, rapaz. Você agiu igual eu agi. Quando o Senhor vier e for prestar conta naquele grande dia que Ele disse, os seus servos virão prestar conta. Ele vai dizer: você agiu igual a mim. Quem olhou para você, viu a mim. Assinou igual a mim, rapaz. Você é o cara. Isso é privilégio para os íntimos daquele Senhor. Privilégio para os íntimos. A intimidade do Senhor não é para qualquer um. Vocês me representaram de maneira fiel. Mas teve um que não agiu como os outros. Ele não agiu como se esperava. E ele foi repreendido pelo seu Senhor e não participou da alegria do seu Senhor. Por quê? Não foi fiel. E ele apresenta as suas justificativas para a sua infidelidade. Ele já sabia que tinha sido infiel, sabia que tinha pisado na bola. Por quê? Mas ele entregou o dinheiro igual. Eu recebi tanto, eu entreguei tanto. Não era essa a função de um servo. A função do servo na posição dele era agir como o seu senhor agiria. Ok? Ele estava administrando como se fosse o próprio. E segundo a sua capacidade. Ele não deu a ele um montão, deu o quanto você aguenta. O Senhor conhece o servo. Ele apresenta as suas justificativas. Ele diz: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, olha só. Aqui está o que pertence ao Senhor. Não gastei nada. E ele é repreendido por isso, porque a percepção que ele tinha do seu Senhor era essa: brabo, com um relâmpago na mão para tacar assim, raivo, brabo, olho vermelho, olhos de fogo, espada que sai da língua. Uau, terrível essa imagem. Quem pode suportar isso? Com medo. Ele não conhecia o seu Senhor. Ele não conhecia. E uma coisa interessante é que ele preocupou-se com a sua vida. Eu tive medo. Preocupou-se com a sua vida. Ei, você é meu servo. Você é meu servo, rapaz. Você não tem que preocupar-se com as tuas coisas. Você tem que preocupar-se com as minhas. Você é servo, ok? O servo, antes de fazer a sua vontade, primeiro tem que fazer a vontade do seu Senhor. E é interessante aqui na parábola que ele se preocupa com a vida dele e ele tem uma estratégia. E ele tenta agradar o seu Senhor do seu jeito. Foi lá, cavou, escondeu e trouxe. E às vezes as pessoas pensam, os servos pensam que agrada o seu Senhor fazendo as coisas que lhes são satisfatórias e prazerosas. Gosta de dinheiro? Se o cara gosta de dinheiro, como é que ele serve o seu Senhor? O dinheiro. Aqui tanto de dinheiro para o Senhor. Olha, eu dei tanto de oferta para o Senhor. Eu trouxe dinheiro para o Senhor. Eu trouxe tal coisa. Se o cara gosta de construir, ele constrói coisas grandes para o seu Senhor e diz aqui, ó, para o seu Senhor. Isso aqui é para o Senhor, ó. Peraí. Vamos lá. Mas você fez o que eu mandei? Não, mas olha o que eu fiz aqui, ficou bonito, coloquei as plantas lá, olha, bonito, as plantas. Decorei aqui, decorei ali, comprei uns quadros bonitos, coloquei na parede, muito bonito, muito bonito. A coisa está toda linda. Mas tá ok, mas você fez o que eu mandei? Não, é que não deu tempo, que eu estava fazendo com um montão de coisa assim, eu vi que a melhor estratégia era essa. Mas peraí, rapaz. Cabe ao despenseiro, cabe ao servo ser fiel ao seu Senhor e não ser fiel a si mesmo. Pessoas que preocupam-se consigo mesmo, que não estão preocupados com o projeto do Senhor, mas estão preocupados com o seu próprio projeto de vida. O
que me agrada, o que me satisfaz. Eu uso até dos bens do Senhor, do nome do Senhor, para conseguir o meu benefício, o meu prazer, a minha alegria, usando o nome do Senhor. E o nome do Senhor abre porta, meu amigo. Oh, se não abre, porque até o inferno sabe quem é o Senhor. Até o inferno estremece quando você usa o nome do Senhor. E muita gente usa o nome do Senhor e a coisa acontece e fica, viu como eu sou bom? Não, você não é bom não, o Senhor é. Você não é fera não. O fera é o Senhor, e Ele zela pelo nome dEle. O nome dEle não vai passar. É o nome do Senhor. Pessoas que quando o Senhor vai colher fruto, só tem folha, não produziu nada. O que você produziu? Ah, mas eu dei muita oferta na igreja. Ah, eu trabalhei a beça para pintar a igreja, para fazer um montão de coisa. Ah, eu decorei, eu fiz, eu aconteci. Ah, para! Você pensa que isso são as coisas do nosso Senhor? Talvez do Senhor da parábola sejam essas coisas do Senhor da parábola, mas isso aqui é só uma parábola. É um exemplo para você entender, como fosse um degrau, para você entender o que o Senhor está querendo dizer para cada um de nós. Os negócios do Senhor são vidas, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O nosso Senhor é o Rei do reino, e o Rei do reino chegou. E o Rei do reino, Ele é um super negociante nos negócios do reino, porque o Senhor do reino, Ele mostrou como se serve no reino. Ele produziu no reino, Ele lavou pés, Ele serviu mesa, Ele foi servo de todos, abriu mão de tudo e disse, é assim que se faz no reino. No meu reino é assim. E tudo que eu espero que vocês façam é igual eu fiz. Faz igual eu fiz, só. Não precisa emperequetar muito, e que vamos cantar, e que vamos cantar, e que vamos fazer uma coisa, vamos fazer um CD, vamos fazer um DVD, vamos fazer tal coisa, uma festa, tal, ok, isso te agrada, te deixa feliz, mas isso não me deixa feliz. Mas o senhor não gosta de música? Eu estou rodeado dos perfeitos louvores no céu, querubins, serafins, 24 anciões me adoram o tempo todo. Você pensa que o seu melhor ministro de louvor se compara a um dos meus serafins? Mas eu dei oferta, eu sou o Senhor da prata, do ouro, toda a riqueza é minha, tudo que foi feito eu criei, e você só tem porque eu permiti que você tivesse. Faz o que eu mandei, apenas isso. É pedir demais, porque eu não estou pedindo além da sua capacidade. Não estou pedindo para você ser um Billy Graham, um apóstolo Paulo. Eu estou pedindo para você ser quem você é. Você é Francisco? Seja o Francisco. Eu já te capacitei para que você pudesse fazer tudo isso. Amém? Vamos terminar. Abre a sua Bíblia. Vamos terminar lendo um versículo, para aproveitar bastante a Bíblia. Abre lá em João. João é muito legal. A gente passou o Evangelho de João todinho lá com os homens estudando. Foi muito legal. E essa cena aqui foi de doer. João. Vamos ler no capítulo 15. João 15. Encontrou aí João 15? Encontrou João 15? Beleza? Joia. Interessante, antigamente quando falava assim era um barulhão de página, né? Agora o barulho de página está diminuindo na igreja. Tira essa tecnologia, né? Imagina como era antigamente, tinha que abrir um rolo. Abrir um rolo, gente. Não tinha capítulo nem versículo, como é que descobria? Então papel, isso aqui é outra tecnologia. Na sua época isso aqui foi uma tecnologia fantástica. Talvez o pessoal do passado dizia, não, isso aí não vale. Bom mesmo é no rolo, no pergaminho. Isso aqui não vale, bom é no pergaminho, irmão, no pergaminho. É interessante você lembrar do Pentateuco. Você viu essa palavra Pentateuco? Teuco, caixa, correto no grego? Teuco, caixa, penta, 5. 5 caixas. Porque para levar os livros, os rolos, era necessário 5 caixas. E virou o apelido desses primeiros livros, 5 caixas. Você tem ideia, né? Então viva aí seu celularzinho, aproveita aí. Vamos lá, João 15.
Olha o que ele diz, e tem toda a relação, vamos ler bastante. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Olha que legal. Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta, e toda vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados no fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. É legal, não pede no nome dele? Claro que vai acontecer, é no nome dele. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Continua no 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, ou se guardar aquilo que eu falei, ou mandei fazer isso, faz o que eu mandei. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu dei o exemplo. Continua. 11. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria seja completa. Versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não precisa falar mais nada não, Vamos orar? Eu não sei como está a tua vida. Eu queria chamar aqui o pessoal do louvor para cantar uma música aqui bem suave, que é gostoso a gente orar assim, quebrantado, com uma música bem suave. Pessoal do louvor, cri, 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 cri. Daqui a pouco o pessoal do louvor chega. Amém, vamos sem louvor mesmo. Mas vamos orar. Eu queria que você ficasse em pé e que você pensasse como está a tua vida. Como está a tua vida? O Luiz Saião, ele fala uma coisa que me marcou. Ele assim marcou mesmo. Ele falou assim: os cristãos são conhecidos por aquilo que deixam de fazer. Os cristãos são conhecidos por aquilo que deixam de fazer. Se alguém pergunta o que é um cristão, as pessoas falam: um cristão é alguém que não bebe. Ele deixou de beber. O que é um cristão? É alguém que não se prostitui mais. O que é um cristão? Um cristão é alguém que não rouba mais. O que é um cristão? Um cristão é alguém que não fala mais palavrão. E muita gente dá esse testemunho: olha como me converti, eu não falo mais palavrão, eu não me prostituo mais, eu não bebo mais, eu não roubo mais o meu patrão lá na firma. Eu não bato mais na minha esposa. Eu não bato mais na minha esposa. Peraí, será que isso define um cristão? O que define um cristão, o que define um servo do Senhor, é ele ser parecido com o Senhor. E o nosso Senhor faz pelo próximo, faz pelo necessitado. Ele vai pelos valados pregando a palavra, ele vai curando os enfermos, ele vai ressuscitando mortos. Por onde ele vai, coisas acontecem, bênçãos acontecem, onde ele passa, coisas novas surgem. Eu deixei de fazer tudo isso, irmão. É servo inútil. Servo inútil. Mas eu não bebo mais, pastor. Eu não bato mais na minha mulher, ela tá bonitinha, nunca mais apareceu de olho roxo. Irmão, fez mais que a sua obrigação. O Senhor tem te dado a conhecer as suas maravilhas. Você sabe como fazer. Vai e faça como teu Deus mandou.
E quando chegar aquele dia, Ele vai dizer: vem para a alegria, vem desfrutar. Eu não te chamo de servo, você é meu amigo porque você é parecido comigo. Jesus fala: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então faça para a glória de Deus. Amém? Faça coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, manhã gostosa, uma manhã muito gostosa que a gente passou aqui juntos. Obrigado por essa explanação, essa exposição dessa parábola, que traz verdades tão bonitas para a gente. A alegria daqueles que servem ao Senhor. É uma palavra que fala de alegria, uma parábola que fala de alegria. Alegria daqueles que têm prazer em fazer aquilo que foram designados para fazer. Faz com prazer, faz com alegria, faz com satisfação. E ainda recebe um prêmio. O prêmio de ser íntimo do seu Senhor. Um prêmio de ser parecido com o seu Senhor. Pai, que nós sejamos bons dispenseiros, bons oicônomos, bons ministros, bons servos do Senhor. Você pode dizer amém? Que Deus te abençoe nessa manhã.